O coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Já pega o seu chá, pega o seu café, pega a sua bebida favorita, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li nas minhas férias de verão. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E finalmente chegou o momento mais aguardado por todos nós, principalmente por mim, que é onde eu vou contar as minhas leituras do mês de junho e de julho. Assim que se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, chega clicando no like, se inscreve para mim, comenta, compartilha e bora começar esse vídeo. Vocês viram essa frase que eu comecei falando e vai fazer total sentido durante o transcurso desse vídeo. Eu saí de férias na última semana do mês de maio e eu falei, agora sim, agora eu vou ler bastante. Eu vou maratonar não sei quantos mil livros, vou arrasar. Não foi isso que aconteceu. E, na realidade, eu li menos do que nos outros meses em que eu não estava de férias. Tanto que foi por isso que mês passado não houve leituras do mês e eu trouxe esse compilado agora para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nós achamos, principalmente aqui no meio literário, que você precisa ler X quantidade de livros para ser leitor. Você precisa ler tal gênero para ser leitor. Quando, na realidade, não é assim. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre como eu faço para ler no meu dia a dia, na minha rotina, e comentei um pouco sobre isso e aqui também vou comentar que a leitura, ela precisa servir o seu dia a dia. Ela precisa se adaptar ao seu dia a dia, não você se adaptar a ela. Quantidade não é qualidade. Você pode ter lido 1000, 100 livros no ano e no final, o que você aproveitou disso? Às vezes nada. Às vezes a pessoa que leu 10 livros teve um ano de leitura 1000 vezes melhor do que você que leu 100, que leu 1000, por exemplo. O nosso saldo é o seguinte, no mês de junho eu li 2 livros e no mês de julho eu li 4 livros, sendo um deles um calhamaço. Bom, bora começar. Eu comecei o meu mês de junho lendo outra sequência de Sangue e Cinzas, o 5º volume, Uma Alma de Cinzas e Sangue, da Jennifer Lynn Harrington. Vai sair resenha no canal sobre o livro, que eu estou também gravando individualmente para ser um compilado no final de toda a série, avaliarmos ela como um todo. Não sei se esse vídeo vai ter saído já quando esse sair ou não. Descobriremos. Gente, foi um livro, é um livro que não tem tantas reviravoltas. Não tem nada assim, oh meu Deus, olha só que extraordinário. É algo muito do dia a dia e eu favoritei. E não só favoritei, como foi um dos meus favoritos. Esse livro, ele me trouxe a mesma sensação que eu tive quando li o primeiro volume. E eu vou falar mais ou menos sem spoiler para vocês. Mas após os acontecimentos do volume anterior de A Guerra das Duas Rainhas, o livro vai partir a partir desse ponto. E ele é narrado pelo ponto de vista do Castiel. Ou seja, nós temos finalmente o ponto de vista dele. Nossa, eu fiquei tão feliz quando vi isso, que ia ser narrado por ele, que eu devorei esse livro. Bom, a Poppy, ela está que nem a Bela adormecida em seu sono profundo e nós vamos ver o Castiel, ele vai começar a contar as memórias dele. Esse livro, muitas pessoas acham que é que nem Corte de Gelo e Estrelas, e não é. É um livro extremamente importante para a saga. Para ler o novo volume primordial de Ossos e Sangue, algo assim, que saiu recentemente, você precisa sim ler esse volume,
porque aqui nós vamos ter informações extras que nós não sabíamos, inclusive do primeiro volume. O livro, ele tem duas linhas narrativas, o passado e o presente. No passado, é o Castle contando tudo o que aconteceu em The Sangue Cinzas, trazendo coisas novas que nós não sabíamos pelo ponto de vista dele, e o presente, como é que ele lida com essa condição da Poppy agora que ela está dormindo, né? Porque vai passar bastante tempo, mais de um mês, inclusive, até o final da história. E a Poppy, ela só vai acordar no final da história, tá bom? Assim que não fica pensando que de repente ela vai acordar e algo vai mudar e não. Isso só vai acontecer no próximo volume. O livro, inclusive, ele acaba quando a Poppy acorda. E, gente, é um livro assim, conforto, sabe? Para dar um aconchego no seu coração. Ele é ideal para você ler numa tarde de chuva, com o seu café, com o seu chá. Ele traz realmente esse aconchego e esse respiro durante a leitura da saga. E a autora, ela teve a ousadia de colocar um plot no final, que é o gancho para o próximo volume, que eu fiquei assim, como assim? Eu preciso do outro volume para ontem. E quando eu li, não tinha lançado o novo volume da saga ainda, né? Agora já saiu. Mas, gente, é chocante. Eu não posso falar aqui porque é spoiler. Olha, eu me lembro e eu me arrepio. Eu vejo que as pessoas falam muito mal dessa série em comparação com a série spin-off, lá a história do Nictus e da Cera, mas nós precisamos entender que entre Nictus e Cera e Poppy e Castle tem uma diferença de idade gigantesca. O que isso significa? Óbvio que a Cera e o Nictus vão ter muito mais maturidade do que a Poppy e o Castle. Nós não podemos fazer essa comparação. É um erro gravíssimo. Até porque as duas protagonistas estão em contextos sociais totalmente diferentes um do outro. Só para beber água. E ele não é um livro pulável, tá? Você precisa ler ele para ler a continuação. É extremamente importante. Eu também vou dar uma dica aqui para vocês lerem a saga, que é, como é uma saga que ainda não foi finalizada e tem bastante volumes, vocês precisam, o ideal é que vocês intercalem entre um livro e o outro. Lê um livro da série, vai ler outra coisa. Aí depois você retoma e vai ler outra coisa, porque assim vai ter essa dinâmica, você não vai se cansar da leitura, não vai se cansar dos personagens, nem do universo, e vai conseguir realmente aproveitar a leitura. Por exemplo, eu li e eu pausei, eu já não li nada até agora, estou esperando ainda o momento certo para continuar a saga. No final, eu favoritei e, como falei antes, eu não posso falar muito porque tudo que eu falar pode ser um spoiler. Bom, gente, eu fiquei assim, numa ressaca enorme. Assim, eu fiquei uma semana sem ler absolutamente nada. E aí eu falei, nossa, eu pegava livro? Não, nada a ver. E não ia. Até que, enfim, eu comecei uma série que é composta por 4 volumes. São livros bem curtinhos, cada um tem em média suas 200 e poucas páginas, 300 no máximo. E consegui sair da ressaca literária. É uma série que, assim, meio estranha. Não é para ir com muitas expectativas, porque, como eu falei, é algo assim para sair realmente da ressaca literária, sabe? Que é a série de Vícios Lost Boys. Não me esqueci. Da Nicky Crowley. O primeiro volume é O Rei da Terra do Nunca e eu dei a nota de 3,5 estrelas. Realmente, assim, é um livro que vale a pena ler para você sair da ressaca literária, sabe? Aqui nós vamos ter uma releitura. É um romance com fantasia. É um romance dark
com elementos fantásticos. E nós vamos ter uma releitura de Peter Pan e os Garotos Perdidos. A trama vai acompanhar a Gwyn Darling, uma jovem que ela descobre que as estranhas histórias contadas pela família dela sobre a Terra do Nunca são reais e verdadeiras. A família dela ela tem uma maldição, onde todas as mulheres elas são levadas para esse reino, que é a Terra do Nunca, e elas ficam lá e depois elas voltam como que doidas. Daí vai acontecer exatamente isso com ela. E quando ela é levada, vai encontrar uma história completamente diferente, ou não, sobre o reino. Mais perigosa, mais sombria e governada por um Peter Pan que é malvado. O livro, ele mistura fantasia, suspense, romance. Inclusive, o romance é um pouco controverso, viu? São secretos familiares, intrigas, desafios, guerras. E tudo vai girar em torno desse mistério das mulheres da família Darling. E como tudo isso envolve a nossa protagonista e a Terra do Nunca, e que talvez ela tenha muito mais importância para esse reino do que ela imagina. É o primeiro volume dessa saga que se chama Vicious Lost Boys. E aqui a autora ela nos apresenta personagens complexos, com moralidade duvidosa. Até a nossa protagonista, ela é muito duvidosa. Aqui temos a Tinkerbell, sim, essa mesma. E aqui ela é uma vilã. E que vilã! O livro ele é ideal para quem precisa sair da ressaca literária e que, assim como eu, ou simplesmente está a fim de ler algo completamente diferente, fora da casinha, assim. É um livro, assim, que se você racionalizar, é um livro bem maluco, tá? No final, eu dei 3 estrelas e meia, porque, né? Não tem muito o que falar sobre a história, porque tudo que eu falar aqui pode e vai ser um spoiler. E aí, finalmente, eu saí da minha ressaca literária e eu fui ler uma das que se tornaria uma das minhas sagas favoritas da vida. Já saiu vlog para vocês no canal. Se não assistiram, vão lá assistir. E eu estou falando de Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. Gente, eu não me canso de falar sobre esse livro. Assim, eu não me canso. As pessoas já não me aguentam mais me ouvir falar sobre essa história. Eu considero uma das melhores leituras do ano. Olha, ela e De Sangue e Cinzas estão assim, ó, juntinhas. Vou falar brevemente aqui. Já falei mais aprofundadamente lá no blog, vão lá assistir. E aconteceu antigamente uma guerra, onde entre anjos, aqui nós temos sim uma fantasia com anjos. E o lado do nosso protagonista, o Hut Atalahar, perdeu. E os Vanires, que são o outro lado, ganharam a guerra. Aqui nós temos uma história onde, infelizmente, o mal venceu e as pessoas boas se tornaram escravizadas. E todos os escravos, eles tiveram uma marca na sua testa que diz que elas eram escravas. E a partir disso, essas pessoas elas passam a ser consideradas inferiores. Por outro lado, nós temos a nossa protagonista, a Bryce Keenan, que ela é uma semiférica que trabalha em um antiquário, inclusive, e vai precisar trabalhar juntamente com o nosso protagonista, porque na cidade vão começar a acontecer algumas coisas meio estranhas, vão começar a acontecer, pessoas vão passar a morrer, a desaparecer, e não se sabe o que é que está acontecendo e precisam descobrir exatamente isso. É assim também um livro assim que tudo que eu falar, eu tô me segurando para não dar um spoiler. A história ela se passa em uma metrópole moderna, perdão, onde várias espécies convivem entre elas. Aí tem féricos, semiféricos, humanos, metamorfos, elfos, nossa, um monte de gente, monte mesmo.
E a nossa protagonista, Bryce, ela é uma pessoa que aparentemente leva uma vida comum. Até que acontece uma tragédia na vida dela e vai completamente mudar o rumo da história dela. E ela vai precisar começar a tomar umas atitudes diferentes. É um livro assim que ela é atípica, ela é uma adolescente. E ela é a típica adolescente baladeira, bebedeira. E quando isso acontece, ela vai dizer, não, opa, calma aí. O que está acontecendo ao meu redor? Eu preciso tomar uma atitude diferente. E a partir daí a história vai começar a engrenar. É um livro que, assim, os primeiros 20% da leitura são maçantes. São arrastados, são cansativos, mas depois do que acontece, impossível parar de ler. Você fica fissurado com a narrativa da autora, querendo saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Meu Deus, como é que tudo isso vai se resolver? É o tipo de livro que, quando dá tudo errado, você se pergunta: o que pode dar mais errado ainda? Spoiler, vai dar. Se você gosta de fantasia urbana, romance, suspense, ação, investigações políticas, intrigas e uma competição entre classes sociais, esse livro é para você. Com a riqueza de detalhes do que a autora construiu nesse universo, gente, eu achei simplesmente incrível. Inclusive, eu até considero uma das melhores obras da autora. Esse primeiro volume. Não li os outros, eu finjo que os comentários que as pessoas falam dos outros, nem existe. E aí, eu fiquei com uma ressaca literária, absurda. Eu não conseguia mais ler nada. E agora, recentemente, eu li o meu novo livro e último livro desse mês de julho, que foi A Bíblia de Gutenberg. É um conto que tem suas 80 páginas e, assim, superou vários livros com mais de 500 páginas que eu já li na minha vida. Assim, simplesmente incrível. Obviamente que eu favoritei também, né? Um livro cristão, que é um relato baseado em fatos que realmente aconteceram, do autor Maurício Sacari. Eu sempre esqueço o nome desse homem. É um livro nacional publicado pela editora Mundo Cristão. E aqui nessa história nós vamos conhecer o Daniel. O Daniel, ele é um garoto, um adolescente, que vai se ver envolvido em um mistério que acontece na sua igreja. Vai acontecer um tiroteio e ele quer descobrir a verdade por trás desse tiroteio que aconteceu. Para isso, ele vai iniciar a investigação que vai levá-lo a uma jornada de desafios, de descobertas e de intrigas que ele não esperava ter. Ao longo do caminho da narrativa, o Daniel ele vai precisar lidar com questões relacionadas a ele mesmo, como medo, dúvidas, perigos que ele vai enfrentar e questões relacionadas à amizade, à fé e à coragem, além de confiança. O livro ele mistura aventura, ação, suspenses e valores cristãos de uma maneira ágil e envolvente que incentiva o leitor a se questionar, a pensar, a se autoanalisar e a refletir sobre coragem, honestidade, sobre perseverança, enquanto acompanhamos a busca pela solução do enigma. Um livro assim que, em tão poucas páginas, ele conseguiu me impactar de uma maneira totalmente diferente. Porque é exatamente esse o poder da Bíblia. Ele impacta, como ela mesma fala, ele é uma espada aguda de dois fios, ou seja,
Ela corta por todas partes, ele penetra até a terceira camada do nosso coração e nos transforma de uma maneira totalmente diferente e incrível, que somente a palavra de Deus tem o poder de fazer isso. Agora eu vou ler aqui entre as principais críticas e discussões que o livro aborda, nós temos a ganância, a perda de valores morais e o que isso vai acarretar, né? Os valores morais, eles são fundamentais para a construção do ser humano. Também vai abordar a temática da realidade versus ficção. Nesse caso, é realmente o que me estão contando. É isso que realmente aconteceu? A aparência versus a realidade. O que a pessoa está me contando é o que ela realmente é? Ou será que está mentindo? Valorização do patrimônio histórico-cultural, porque sim, a Bíblia da Gutenberg, ele é um patrimônio cultural e histórico em todo o mundo. Vai fazer-nos questionar sobre a fé colocada em prática. Será que nós estamos colocando a nossa fé em ação? Será que estamos executando ela da maneira correta? Tá vendo? Já vou chorar. A mesma Bíblia, já que a fé sem obras, ela é morta. A mesma Bíblia fala disso. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, a Bíblia vai nos falar que a fé sem obras, ela é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito, ele é morto, assim também a fé sem obras é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque basicamente o que é fé? A fé é a certeza do que nós esperamos, da convicção do que não se vê. Ou seja, eu tenho certeza de que eu vou me salvar e que vou ir para o céu e que vou realmente conhecer e ver a Deus, porque nós não conseguimos vê-lo aqui na terra, por exemplo. Só vamos ver ele quando formos lá para o céu. Bom, meus amores, isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Como vocês viram, eu não li muito, mas o importante é que eu li e que o que eu li foram histórias que me transformaram completamente do começo até o fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, deixa seu like, comenta e compartilha para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Lembrem sempre de comprar pelo meu link, tá bom? Isso ajuda muito o canal e é para o canal mesmo. Se você não quiser o produto que está linkado, você pode entrar pelo link e comprar o produto que você quiser, que eu vou receber uma pequena comissão por causa disso. No final, eu li 6 livros, sendo 2 no mês de junho e 4 no mês de julho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, comentar, compartilhar e eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo para vocês. Tchau! Agora eu vou que eu tenho coisas para fazer. Mua! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 consolações do Espírito Santo estejam com vocês e eu vou ficando por aqui. Tchau! Espero vocês no próximo.